Oi, boa tarde, boa noite, bom dia. Esse é o segundo vídeo da nossa pequena oficina de cordel, uma sugestão da poetisa Claudete Silveira, a gente já falou aqui, né? No primeiro vídeo a gente falou um pouco sobre definição de literatura de cordel, falou um pouco da história da literatura de cordel, e nesse vídeo a gente vai ser mais elucidativo, a gente vai fazer uma apresentação exatamente para tentar esclarecer melhor qual é o tipo de verso que nós utilizamos, qual é o tipo de verso que a gente pode utilizar, né, a estrofe, o tipo de rima no nosso poema. Então, que a gente faz essa breve oficina, essa breve explanação, não é nada assim perfeito, né, de uma grandiosidade maior, tá? Fugindo aqui, claro, sem querer ombrear com meus pares Lucarocas e um monte de gente boa que tem aí, que com certeza deve ter já colocado sua oficina aí aqui nesse canal do YouTube, tá bom? Então vamos apresentar aqui a nossa tela, na sequência a gente vai mostrando, explicando um pouco, né, como funciona a feitura de um cordel, da literatura de cordel. Então vamos aqui no nosso PowerPoint, do LibreOffice, que a gente utiliza aqui o LibreOffice, né, fugindo aqui da Microsoft, fugindo aqui do caro preço da Microsoft, a gente usa exatamente o LibreOffice, que é o Office do governo, né, da governamental, e que, portanto, é de graça, né, a gente não paga nada por isso, certo? Então, vamos apresentar aqui nossa tela, começando do início, e vamos discutir um pouquinho aqui sobre cordel. Então, mini oficina de cordel, por Alves Andrade, esse que aqui vos fala. Então, como a gente já havia definido no vídeo passado, cordel é uma poesia narrativa de cunho popular impressa. Lembrando que a gente havia colocado aqui a expressão de cunho, porque, na verdade, a poesia, o cordel, ele não precisa realmente ser popular, porque popular a gente entende aquele texto que sai do mercado, que sai da feira, né? Sai muito mais, digamos, bem elaborado, com a linguagem bem mais adequada do que a que a gente utiliza normalmente, tá? Lembrando que a gente falava já que temos a poesia matuta, a gente costuma dizer que a poesia do Patativo do Açaré, além de cordel, também é uma poesia matuta, porque ele utiliza aquela linguagem bem matuta, do sertão, e foi essa linguagem que imortalizou o Patativo do Açaré, e foi essa linguagem que levou o cordel para o mundo inteiro. Lembrando que aqui no Nordeste, né, nós temos uma tradição muito grande, desde o meados do século XIX, 1840, 1850, que o cordel começou a se difundir aqui no Nordeste, e hoje nós temos o cordel como uma instituição, digamos assim, uma instituição nordestina, tá bom? Então, geralmente, utilizam-se versos presos a uma métrica e a presença da rima, né? Então, o cordel, ele ainda está preso a métricas. Normalmente se utiliza o verso chamado redondilha, que pode ser redondilha menor, que é o verso de 5 sílabas, ou a redondilha maior, o verso de 7 sílabas. Temos aqui um exemplo de Patativo do Açaré, que gosta muito dessa redondilha menor. Lembrando que esses versos chamados redondilhas, eles são de tradição medieval, né? Eles eram utilizados lá na Idade Média e eles sobreviveram com o cordel, tá bom? Então aqui nós temos um exemplozinho de Patativo do Açaré. Que coisa esquisita, que tal desmantela, me tem feito aquela cambada maldita. Então nós temos aqui com esses 4 versos aqui, nós observamos aqui o tipo, a sequência da escansão, né? Que coisa esquisita, onde compõe 5 versos. Lembrando que a gente só conta até a última sílaba tônica. Se a última sílaba tônica fosse tá, esquisita, aí nós contaríamos até aqui. Mas como a última sílaba tônica é esquisita, a última palavra é paroxítono, nós só contamos aqui até a penúltima sílaba. E observemos aqui o esquema de rima. A, B, B, A. Observe que o primeiro verso rimando com o último e o segundo rimando com o terceiro, né? Esquisita, maldita, desmantela aquela. Lembrando que a gente colocou ali, né? Que os versos
do cordel, normalmente, geralmente, são presos a uma métrica, ou seja, possui normalmente 5 ou 7 versos, como é o exemplo aqui que a gente tem logo ao lado aqui, né? Tirar a vida dos outros depois de ser homem feito foi ensinado na infância pelo pai, o mau sujeito. O exemplo aqui que ele tirou do cordel é o Cabeleira, né? O Cabeleira que a gente fez recentemente e já até colocou aqui o vídeo com esses versos, né? Então, observemos aqui a contagem. Tirará vida dos outros, né? Então, mais uma vez, a gente conta até a última sílaba, a penúltima sílaba tônica, tá? Então, nós temos aí um exemplo de verso redondilha maior. E observemos aqui o esquema de rima, A, B, C, B, ou seja, nós vamos rimar aqui os versos sempre em B. Nós vamos ter nessa estrofe aqui, na sequência, vamos ter o verso A, B, C, B, aí vamos ter o verso D, e na sequência o verso B de bola de novo, para poder formar esse esquema sempre com a rima do segundo, quarto e sexto verso de nossa estrofe, tá? Então, o verso utilizado aqui, redondilha menor, 5 versos, 7 versos, redondilha maior, tá ok? Quanto ao tipo de estrofe, nessa oficina nós vamos utilizar a estrofe de 6 versos, tá? Verso de 6 versos, também chamado de sextilha, tá? Depois que dominar esse tipo de estrofe, claro, o cordelista, a cordelista vai utilizar outros tipos de estrofe. No caso aqui é só para a gente dar sequência a essa pequena oficina, a gente vai utilizar sempre o verso de 6, a estrofe de 6 versos, que é essa que a gente costuma utilizar nos nossos cordéis, tá bom? Então aqui nós temos um exemplo, né? Foi grande a iniquidade, foi tamanha a covardia, o caráter dessa musa foi tratado à revelia. O bandido fora preso, mas já é lido hoje em dia. Isso aqui é também um poema nosso, chamado Feminicídio, Crime e Covardia, que faz uma análise, um balanço do que é o feminicídio hoje em dia, tá? E a gente utilizou também aqui a estrofe de 6 versos e utilizou também aqui o verso de 7 sílabas, a redondilha maior. Mais uma vez, nós temos aqui foi grande, olha aí como ocorre aqui uma ditongação, né? Esse da palavra grande, mas esse o artigozinho antes de iniquidade, forma um ditongo, né? Quando a gente lê e a gente conta as sílabas poéticas de acordo com o que a gente lê, e não de acordo com a sílaba gramatical. No caso aqui nós temos foi grande a iniquidade, né? Então contamos aqui até a última sílaba tônica, a palavra paroxítona, fica aqui então com o nosso verso de sete sílabas. Foi tamanha covardia. Observa como esse A e esse outro A se fundem aqui num fenômeno que a gente conhece normalmente com a alcunha de crase, né? Só que essa crase aqui ela não é marcada, ela é só mesmo oral. A gente percebe essa crase somente quando a gente lê o verso que a gente não diz foi tamanha a covardia. A gente lê foi tamanha a covardia. Então, o cordelista, ao compor o seu cordel, ele também vai observar isso aqui na contagem dos seus na contagem da sua sequência poética, das suas sílabas poéticas. O caráter dessa musa foi tratado mais uma vez aqui acontece uma que a gente vai chamar de uma ditongação, né? O caráter dessa foi tratado a revelia, né? Então, a última sílaba, mais uma vez aqui, li, que é a 7ª sílaba do verso, tá ok? Então, é um exemplo interessante. Observemos aqui que o esquema de rima utilizado é o mesmo. Verso A, B, C, B, C e B, ou seja, os versos 2, 4 e 6 recebe esse nome de B, né? Porque eles são a rima da estrofe, tá ok? Então, fica aí a dica, o verso de 7 sílabas, estrofes com 6 versos. Repetindo, quando você dominar a utilização desse tipo de estrofe, desse tipo de verso, você pode brincar, tá? Você pode utilizar outras formas.
Entretanto, o poeta, o cordelista, dependendo do seu intento, pode utilizar outros tipos de estrofe, como o exemplo a seguir. Aqui nesse verso aqui que a gente fez para homenagear Luiz Gonzaga, a gente preferiu o verso de 7 sílabas, porque a gente queria repetir esse verso aqui até o final do poema, né? A gente queria repetir esse último verso aqui, a música de Seu Luiz. Então, no caso aqui, nós tivemos a intenção de fazer essa repetição do último verso, né? Um motezinho aí que a gente vai sempre utilizar no final de cada estrofe a música de Seu Luiz. Nesse caso, a estrofe ficou com 7 versos. Quando eu era pequenino, diversão era escutar, em todo final de tarde, o rádio nosso a tocar, assim eu era feliz, porque falava do povo a música de Seu Luiz. Então, a gente rimando aqui o verso, temos aqui então a sequência de verso, verso A, verso B, verso C e verso B de novo, rimando o quarto com o segundo, na sequência o verso D, o verso E e o sétimo verso rimando com D, com o quinto também chamado de D. Tá? Então, isso é só uma, digamos assim, estratégia que a gente utilizou para fazer esse mote aqui, esse verso aqui se repetir até o final do poema. Vamos para os finalmente. A gente vai fazer um cordel, mas aí qual é o primeiro procedimento que o indivíduo que se propõe, né, a realizar, a fazer literatura de cordel, a compor um cordel é preciso? Primeiro, é preciso uma ideia. O que é que eu quero contar? O que é que eu vou contar? Então, você tem que imaginar isso. Ora, o cordel ele é muito, como ele é uma narrativa, ele fica muito ligado à criatividade, né? Você vai na rua, o cronista, por exemplo, vai na rua ver uma discussão entre dois homens por causa de uma mulher, ele imediatamente senta ao computador, pega a caneta, sei lá, e faz uma crônica, né? Assim também é o cordelista. Quando ele ouve alguma coisa interessante, ou ele sabe de uma história mais ou menos interessante, ele já se propõe a contar aquilo em cordel. Em julho passado, eu estava lá em Independência e um amigo meu lá, o Adalto, dono de um bar, conversando comigo, ele contou uma história interessante de uma porca que ele foi buscar e que ele quase não conseguia chegar em casa com essa porca e ele teve que fazer ali uma oração, uma reza, né? E aí ele foi ajudado. A gente então, ele me contou essa história, eu chegando à Fortaleza, compus o poema O Caso da Porca, Milagre e Independência. Então, é mais ou menos isso, né? O cordelista, ele é também um cronista, ele também é esse indivíduo que está em busca de um flagrante para contar a sua história. Então, de posse do que o que contar, ele vai ter que imaginar uma sequência, começo, meio e fim. Às vezes é difícil para o cordelista, por exemplo, pelo menos para mim, pegar uma história e já começar a ir embora. A gente precisa mentalmente elaborando ali um começo, uma introdução e tal, para poder, na sequência, constituir essa sequência narrativa que é o começo, né, introdução, o meio e o fim. Tá? Então, toda narrativa, lembrando, ela possui essa sequência, começo, meio e fim, não é isso? Então, a gente precisa dessa sequenciazinha. Daí dizemos que o cordel não é apenas inspiração, mas também é um trabalho de criação. Terceiro momento, de posse da ideia, é só começar a burilar os versos, né? Burilar os versos que eu digo é mais ou menos assim, você imaginar, eu quero verso 7 sílabas, eu digo assim, ontem fui à escola, ontem fui à escola, 7 sílabas, né? Então, quando a gente começa a burilar os versos, de tanto burilar versos, os versos já se somam, digamos assim, na nossa cabeça automaticamente. Mas isso aqui é um trabalho que a gente precisa exercitar, né? Como diria Carlos Drummond de Andrade, amar se aprende amando. Então, a gente pode dizer que cordelizar se aprende cordelizando, né? Ou seja, fazer cordel a gente aprende fazendo cordel. Burilar verso a gente aprende burilando, né? Então, por exemplo, um amigo nosso aqui, depois de quase ter sido entubado, ele conseguiu vencer a famigerada Covid. Logo, isso merece um cordel, né? A gente, então, começou a mexer com os versos e saiu esse cordel, Pedinho, o homem que venceu a Covid-19. E a gente, então, começou a pensar como é que eu vou começar a iniciar essa introdução, o começo, e ficou mais ou menos assim.
Bastante amigo de todos, Pedinho é um cabo arretado, nunca se meteu em encrenca, não é sujeito abusado, mas já se perdeu na noite dos mascarados. E falando em mascarados, disso quero lhe dizer, foi o único desatino que chegou a cometer. Então, garrei da caneta para esses versos escrever. Então, aqui, a partir daí, a gente vai contar já a história, né? O meio grosso da história, Pedinho, que zombava muito da Covid, dizia que isso era besteira, era uma gripezinha e tal. E aí ele ficava daqui para ali, sem usar máscara, sem nada, sem usar álcool, até que ele começou a sentir dificuldade em respirar. E aí foi ao hospital e teve que ir para UTI, né, unidade de tratamento intensivo. Lá e quase era entubado, não chegou a ser entubado, não, mas quase foi entubado. Depois ele contou a história melhor para a gente, né? E a gente já tinha até feito quando ele começou a recuperar a saúde, a gente já fez o cordel, já mandou para ele, ele riu da brincadeira e tal. E é mais ou menos isso que faz o cordelista, né? Ele compõe histórias a partir dos flagrantes do dia a dia, e aí ele precisa de quê? Ele precisa, a priori, dessas orientações. Verso de 7 sílabas, estrofes de 6 sílabas, né? Claro, rimas, normalmente B, 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 ó. Bastante amigo de todos, A, Pedinho um cabo arretado, B, nunca se meteu em encrenca, C, não é sujeito abusado, B, mas já se perdeu na noite, D, na noite dos mascarados, B de novo. Então, essa sequência aqui a gente vai aprendendo e vai soltando e vai jogando, tá certo? Então, nós vamos deixar aqui no final desse vídeo, nós vamos deixar essa atividadezinha aqui. Imagine que seu ou sua colega passou pelo perrengue que o Pedrinho passou. Elabore, então, 2 estrofes de 6 versos para servir de introdução para um cordel sobre essa história que você imaginou. E aí, a gente fica por aqui. No último vídeo, no terceiro vídeo da série, a gente vai retomar essa discussão sobre a construção de versos, vamos falar sobre outros tipos de versos e vamos ver como é que os colegas aí vão se sair na sua produção de cordel. E aí a gente encerra esse vídeo de hoje, né, agradecendo aí aquele pessoal que for lá no nosso canal, deixar um ok, se inscrever no canal, e aí a gente em breve estará postando o terceiro vídeo da série Oficina, uma mini oficina de cordel. Obrigado a todos e até breve.